Agora fala uma coisa para nós. É tradição no programa. A gente tem uma pergunta, na verdade, duas perguntas, Duas né? perguntas, Pode sim. fazer, que é maravilhoso. Eu aprendi com os meninos. Nas minhas palestras, eu viro para o pessoal e falei, por favor, eu estou falando na palestra, levanta a mão. Eu dou mais valor ao questionamento do que eu estou falando. E ninguém faz, eles têm um medo danado. Eu falei, como é que vocês vão aprender se não questionar? O primeiro livro, que é o Livro dos Espíritos, Kardec perguntou primeiro. Ele não acreditou assim, né? Aí na última palestra que eu dei em São Paulo, uma menininha de 7 anos, lá no fundão, levantou o dedo tímido. E o salão em silêncio. O senhor poderia me explicar qual é a diferença de cuidar do espírito e do corpo? O pessoal tudo virou para trás, porque é uma pergunta inteligente. E aí eu expliquei e falei, tá vendo? Teve que vir uma menininha, vocês mamanjão não têm coragem. Então, pode fazer o questionamento que for que eu... Então fala para nós a sua concepção de Deus e tempo. Nossa, mãe, maravilhoso. Porque eu tinha um Deus. Eu quero salientar aqui a diferença, apesar que muitos é a mesma coisa, mas de Jesus e Cristo. Cristo, ele foi criado pelos cristãos e criaram todo o céu, o inferno, o purgatório. Jesus não, ele perdoava, doce, não condenava ninguém, só vai ao meu Pai se passar por mim por causa do conhecimento. E uma das coisas que me animou muito a entrar para o Espiritismo foi quando Kardec fez a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. O que é Deus? Onde Kardec se fascinou, porque é cientista. Se tivesse respondido o que eu sabia, Deus é Pai, Deus é justo, Deus é bom, Deus nos protege, Deus nos salva, ele não tinha trazido a doutrina dos Espíritos. Mas quando a resposta veio, é a inteligência suprema, causa primeira ou primária de todas as coisas, ele viu um leque magnífico. Então, para mim, Deus é a inteligência suprema. Está em tudo, está em todos, até que uma folhinha cai. Isso, para mim, tirou aquele Deus que eu tinha na missa, que eu questionava o padre. Não podia, mas na minha consciência. Ele falava, cuidado com o diabo tenta o diabo isso, falar 10 vezes do diabo e depois falava uma vez de Deus. Deus salva. Aí voltava no diabo. Deus salva. Voltava no diabo. Eu falava, poxa, mas fala mais do diabo, um perigoso desse. Quando eu recebi essa orientação, aí aquilo tirou o peso que o diabo não existe. E o tempo... o tempo não existe. Não existe. Ou dentro ou fora do corpo. Porque somos imortais. É claro que o corpo nos exige muito. E a gente tem que cuidar do corpo e do espírito. Mas uma vez, olha que beleza, que eu tenho história que não acaba mais. Estava deitado, levantei de manhã, coloquei o pé no chão, quando eu olhei estava um espírito que para mim era da morte. Quando meu irmão também foi cirurgiado do coração, tinha dificuldade, minha mãe 94, minha irmã com doenças de tudo quanto é jeito, eu, cirurgiado aos montes, virei para ele e falei assim, você é a morte? Ele falou, sou. Vem me buscar? Vem buscar meu irmão? Vem buscar minha mãe? Vem buscar alguém próximo a mim? Vim te buscar para te mostrar o que é a morte. E aí me levou. Olha, é um estado espiritual magnífico, sereno, sabe, cheio de possibilidades, mas eu não gostei. Ele me levou para o céu, que é um estado de consciência. Por que eu não gostei? Como a maioria dos desencarnados não gosta. Não tem a necessidade do corpo. Lá é o sentir. É você trabalhar o ódio, a raiva, a inveja, o ciúme, a ganância. São sentimentos. Mas nós aqui gostamos do corpo. Tem o sexo, com amor. Tem o dinheiro. Tem as propriedades. Tem os amigos. Lá os amigos são outros, são espirituais. Não são os mesmos daqui.
Nós estamos aqui fazendo debate. Tu já pensou quando eu desencarnar? Não tem mais nada disso. Então eu estou aprendendo a mentalizar e a abaixar a bola para poder lidar com do outro lado. Senão você vai ficar desesperado para reencarnar por causa da oferta, do aprendizado que é você dentro do corpo. Mas o tempo que você tiver dentro do corpo, aproveite. Porque quando você não tiver ele, nossa, a história lá do outro lado não é o nosso lar, não. É coisa bem serena. Não existe paraíso onde tu não vai fazer nada, você vai trabalhar, porque quanto mais conhecimento você tiver, mais será exigido. Mas é outro nível. Ele foi me levar para mim aprender a baixar um pouco a bola aqui, se desligar das coisas. Minha esposa fica até às vezes chateada, né? Que ela fala, você mudou muito, você tem que brigar mais pelas coisas. Tá bom, bem, vou fazer. Mas nas coisas não interessa mais. Gosto, ganhei o notebook, tudo, tecnologia, você tem que correr, mas não é a prioridade, não. A prioridade é sentir, aprender a sentir, para poder sentir do outro lado, senão tá frito. Muito Não bom. larga.